Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje o nosso estudo é com a Patrícia Campos, da Secal de Matias Barbosa, com o tema Sobre o Tempo. Que Jesus abençoe a todos e que assim seja. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos envolva a todos durante esses minutos em que nós nos propomos ao estudo dos seus ensinamentos. Um grande abraço, muita saudade de todos vocês. Nessa oportunidade, que desde já eu agradeço imensamente poder estar aqui tentando refletir, um pouco com todos, nós conversaremos um pouquinho sobre o tempo. Recentemente eu li um artigo de cunho profissional de uma amiga assim muito dedicada que se baseou na parábola do filho pródigo para demonstrar que cada ser tem o seu tempo. E também foi essa mesma parábola a base do nosso último estudo juntos no Caminho de Jesus. No artigo, ela sugere que até os chamados certo e errado devem ser observados dentro de um tempo, considerando a vivência, a experiência, a maturidade, ou seja, a bagagem pessoal de cada um, as emoções, os valores, os conhecimentos, tudo aquilo que a gente traz conosco das vivências que tivemos durante todos esses tempos. Quantas vezes, não é mesmo, que nós nos acreditamos em acerto, cobertos de razão, e passado pouco tempo, já não consideramos aquele posicionamento anterior dotado de tanta razão assim. Acontece algo, as circunstâncias mudam e a nossa segurança do acerto vacila. Não acontece muito isso? E mudar de opinião, de posicionamento, de pensamento, de sentimento, não é nenhum problema. Porque mudar para melhor é preciso. Nós estamos em constante mudança. Embora estejamos vivendo tempos de muitas tribulações e que por vezes nos levam a pensar que ao invés de estarmos melhorando, caminhando para o melhor, para a evolução, pelo contrário, estamos ficando cada vez piores, com violência sem limite, inversão total de valores morais, onde o ter vale mais que o ser, corrupção desmedida, guerras, pandemia e tudo mais que assola o nosso caminho, com as dificuldades que fazem parte dessa caminhada, nessa terra de expiações e provas. Do ponto de vista da humanidade, efetivamente, hoje nós somos muito melhores que, por exemplo, há 2000 anos atrás, e no decorrer do tempo temos tido conquistas importantes. E fixamos 2000 anos atrás porque é a nossa base a partir do Cristo, que, por certo, desde então, de uma forma ou de outra, é o parâmetro que nós temos, é o melhor exemplo para nos basearmos para o progresso e para a melhoria de todos nós. Emmanuel, na obra Roteiro, traz um relato que demonstra exatamente o quanto temos progredido ao longo dos tempos. Ele nos diz: há mais ou menos 2000 anos atrás, nas proximidades de Roma, especialmente na Fenícia, servos escravos eram cegados para que não fugissem. As famílias nobres, pessoas com recursos, cultura, sensíveis para a época e que representavam a elite da sociedade, não se sentiam constrangidas ou em erro em cegar com ferro quente os 2 olhos de uma criança de 5 anos de idade, para que aquele escravo nunca mais fugisse. Nenhuma dama daquela sociedade, ainda nos conta Emmanuel, se sentia constrangida em tomar o bebê, matá-lo e jogá-lo no rio Tigre, caso se tratasse de uma gravidez indesejada. Quando ocorria um adultério, dizia a lei judaica, ao apedrejamento. E aqui a gente abre um parênteses para registrar que não há histórico de nenhum homem apedrejado, somente as mulheres. Os adúlteros saíam ilesos. No entanto, as adúlteras eram levadas para a praça pública e as pessoas se sentiam confortáveis em atirar pedras até a morte daquela mulher. Emmanuel também nos conta, no livro Há 2000 anos,
Ele descreve que Pilatos homenageia o casal Públio Lentulus e Lívia e contrata gladiadores para que durante o jantar entrassem em luta corporal perto do lugar onde todos comiam, sabendo que a luta de gladiadores tinha fim quando um deles morria. Essa era uma prática comum da época. Então, todos esses exemplos denotam que nós, enquanto humanidade, já conquistamos melhorias, pois hoje consideramos todos esses relatos como bárbaros. É lógico que nós não descartamos que ainda existem muitas ações, muitas atitudes, muitos povos e pessoas em suas individualidades que praticam ações bárbaras, né? Nós temos notícias disso diariamente, principalmente com essa difusão da informação que nos chega quase que em tempo real com todas as redes sociais e os canais, né, que nós temos à disposição. Mas nós não podemos considerar essas atitudes e essas notícias que nos chegam como a maioria. São verdadeiramente porque nós deixamos nos preencher de notícias assustadoras, né? Nós temos dificuldade para buscar ou de encontrar notícias que sejam boas, que tragam bons exemplos. Mas não é diante dessas notícias e dessas informações que nós podemos tomar a humanidade como um todo como totalmente bárbara. E nós, enquanto individualidades, também melhoramos passo a passo. E assim nós contribuímos para a melhoria do todo. A proposta da nossa reflexão de hoje é fazermos uma análise íntima de tudo o que nós já angariamos em valores morais e o quanto já conseguimos ser melhores, reconhecendo que ainda muito temos a conquistar, a nos aperfeiçoar, mas que o que somos já nos permite fazer escolhas mais acertadas, para nos afastar das nossas antigas tendências e trilharmos um caminho mais seguro, mais plano, mais iluminado. E quando nos reconhecemos um tanto melhorados e no caminho da evolução, nós já conseguimos ser gratos por tudo que conquistamos e por tudo que nos aproxima do Cristo. Nós já conseguimos agradecer pelas nossas mãos, que são capazes de auxiliar e não mais de ferir. Também conseguimos reconhecer e agradecer pela nossa inteligência, que já é capaz de compreender e não mais de planejar o mal. Agradecemos pelos companheiros de caminhada, que toleram os nossos erros, que perdoam as nossas falhas e se situam dentro ou fora da nossa casa. Agradecemos pela família onde estamos inseridos, ainda que acreditemos que não é a ideal, mas já sabemos que é a família que necessitamos, nos ajudando a florescer onde Deus nos plantou. Então, para nós, a palavra de ordem é progredir, com esforço e dedicação e sem perda de tempo. Lembrando que tudo volta, menos a oportunidade que deixamos escapar por causa das nossas ilusões e indiferenças. Há um provérbio chinês que diz: o passado é história, o futuro é desconhecido e o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. As escolhas que nós já fizemos, as ações que nós já praticamos, fazem parte da nossa história. Não há como desfazer, ficaram registradas no nosso passado. O futuro ainda não existe, não chegou para nós ainda. Ele dependerá inteiramente do que fizermos do nosso hoje. Cada nova escolha pode formar um amanhã inteiramente diferente. Então, o que verdadeiramente importa e faz a diferença é o dia de hoje. E nos recomenda Jesus: caminhas enquanto tens luz. Aqueles que nos detestam e que nós ainda também não amamos, estão a todo tempo atravessando os nossos caminhos,
para nos lembrar que ainda somos adversários. E aí, mais uma vez, Jesus nos alerta: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Nenhum de nós escapa à influência do tempo. O tempo é democrático, tem o mesmo valor para todos nós, 24 horas por dia. É distribuído com equidade, quer dizer, de forma exatamente igual para todos, bons ou maus, ricos ou pobres, orgulhosos ou humildes, não tem diferença. Todos nós, independente das escolhas que fazemos todos os dias, de como nos colocamos, do jeito que caminhamos pela vida, temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Do ponto de vista externo, 1 hora equivale a 60 minutos para todos. Todavia, do ponto de vista interno, intrínseco dentro de cada um de nós, pode ser que cada indivíduo aproveite a sua hora de formas diferentes. Vamos dar um exemplo. A aula de um professor tem, em média, em regra, 50 minutos para todos os alunos. No entanto, cada aluno poderá aproveitar mais ou menos desses minutos de acordo com a atenção e o valor que dedique ao aprendizado. Pode ser que uns, na mesma sala de aula, dentro dos mesmos 50 minutos, não absorvam nada, que outros absorvam um pouco e que alguns aprendam todo o conteúdo passado pelo professor. E todos tiveram o mesmo tempo de aprendizado. Por isso se diz da relatividade do tempo. E assim também ocorre conosco em relação aos ensinamentos do Cristo. Enquanto encarnados, na nossa sala de aula, uns apenas passam pela vida, outros vivem a vida e alguns vivenciam a vida. Certo é que o tempo não pode ser substituído. Nós não podemos comprar tempo adicional. Hoje fala-se muito em recursos renováveis, como por exemplo no plantio da cana-de-açúcar, que após a colheita é levada para a usina e lá é transformada em álcool, em açúcar, e até mesmo o bagaço da cana é usado para alimentar os fornos das usinas. Então, nada se perde da cana. Com os campos novamente arados, renova-se o plantio e o ciclo recomeça. Quer dizer, os recursos renováveis, eles não se esgotam. Pois é, mas o tempo não é um recurso renovável. Nós podemos compará-lo às águas de um rio que flui incessantemente. No entanto, uma vez tendo passado por determinado trecho do leito, não mais voltará. Aquela água que passou ali não volta mais. Assim também é o tempo. Uma vez vivido, não mais retornará. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia conosco, poderá e sempre nos concede um novo tempo. Mas aquele que passou não volta mais. Nesse sentido, Emmanuel destaca para nós, mais uma vez Emmanuel, né? O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer: certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Então, todas as manhãs, quando nós nos acordamos, abrimos os nossos olhos, a nossa janela, Deus está enviando para a gente um recado. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia que você tem para fazer a diferença. Você poderá ter e terá um amanhã. Mas faz todo o bem que você pode fazer hoje. Faz o melhor que você pode fazer hoje. Aproveita esse dia, porque ele não vai voltar. E quando reencarnamos, nós já chegamos aqui na Terra com a passagem de volta assegurada. Mas não nos é dado conhecer a data de retorno à nossa verdadeira casa. Quanto tempo temos? Nós não sabemos. Nos relatam muitos espíritos desencarnados, em testemunhos nas reuniões mediúnicas,
do sentimento de perda de tempo que os acometem quando percebem que é chegado o momento de retornar para casa e muitas oportunidades foram desperdiçadas. E essas oportunidades ocorrem em fatos comuns do dia a dia, como, por exemplo, quando nós nos exasperamos numa fila de banco, ou numa fila qualquer, ou numa situação em que a gente tem que esperar. Quando tratamos mal um subalterno, uma pessoa que está sob as nossas ordens, ou né, sob o nosso olhar, o nosso cuidado, e que não realizou alguma tarefa como desejávamos. Quando respondemos rispidamente a alguém que tenta nos alertar sobre alguma falha, algum equívoco que a gente esteja cometendo. Das palavras muitas vezes ferinas, né, pouco cuidadosas, que proferimos a um suposto desafeto, da grosseria que por vezes fazemos com um familiar simplesmente por uma discordância qualquer. Todas essas são oportunidades, né, que passam em nossas vidas e que fazem a diferença naquilo que a gente vai angariando, na nossa bagagem. Notem que são situações que ocorrem na vida de todos nós e que por vezes podemos dar menor importância, mas que na contabilidade do tempo perdido fazem toda a diferença. Pois já não é possível mudar nenhuma daquelas infelizes ações ou omissões. O tempo passou e aquela oportunidade se foi. É nesses momentos que o espírito se dá conta e presta contas. Como aquele cidadão que, sendo convocado para comparecer ao tribunal, temeroso, não quis ir sozinho. E aí ele convidou um amigo para acompanhá-lo. E esse amigo diz que não poderia ir com ele, porque o juiz era muito severo e não o deixaria entrar. Então ele ainda, temeroso, chama um segundo amigo e esse segundo amigo diz que iria com ele até a porta do tribunal, mas ficaria do lado de fora, torcendo para que ele fosse bem-sucedido. Por fim, ele chama um terceiro amigo. E esse amigo diz que iria com ele, entraria e defenderia todos os seus direitos. Para esse tribunal, todos nós seremos convocados um dia. Esse tribunal é o momento do nosso desencarne, é a nossa morte, é o nosso retorno para casa. O juiz é a nossa consciência, que julgará com justiça e imparcialidade as nossas ações. O primeiro amigo, aquele que não nos acompanhou, são os bens materiais, que nos são muito úteis quando nós estamos aqui. Mas como são transitórios, eles não acompanham ninguém quando da partida. O segundo amigo são os familiares e amigos, que ficam conosco até o final, mas que não nos acompanham, apenas torcem e oram por nós. Já o terceiro amigo são as nossas boas ações. São elas que vão garantir o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a conquista do reino de Deus. Diante dessas poucas reflexões, não julgamos que já é tempo de renovar, de nos renovar? Se fosse para nós continuarmos a sermos o que sempre fomos, qual seria a razão para nós termos uma nova existência, um novo corpo? Se fosse para a gente continuar do jeito que a gente, Gabriela, eu fui assim, eu sou sempre assim, eu vou continuar sempre assim. Hoje é o tempo de mudar. E aproveitando essa atmosfera do Natal e o início de um novo ano, eu trago para encerrar a nossa reflexão um poema atribuído a Carlos Drummond de Andrade, que embora haja quem afirme que seria de Roberto Pompeu de Toledo, mas para a gente não importa. O que importa é a mensagem que ele traz e que nos fala sobre o tempo, e é cortar o tempo. Então nós vamos assistir o vídeo e eu desejo a todos que nós tenhamos a possibilidade de refletir sobre a preciosidade dos dias, dos nossos dias, do tempo que a gente carrega, porque nós não sabemos aí quanto tempo temos por aqui e, como nos recomendou Jesus, caminhas enquanto
enquanto tens luz, e reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Que seja essa a nossa proposta de vivência, de melhoria, para um novo ano que vai se iniciar, que a gente peça, né, que ele não nos surpreenda, porque já nos basta as surpresas desse ano que está se findando, e que nós todos possamos ter a certeza que estamos sempre no lugar certo, no tempo certo, para viver as oportunidades que desejamos e necessitamos para a nossa evolução. Um beijo grande no coração de todos. Muito obrigada. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto no rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Agradecemos a Patrícia, que atendeu esse nosso pedido com muito carinho, e desejamos a todos vocês uma ótima semana e que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.